Pode ficar tranquilo que tudo vai terminar em bem. Não é assim que o Senhor promete? Ele diz, eu bem sei os pensamentos que penso de vocês. São pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Alguns se perdem no processo, no meio do caminho, na espera. Alguns se apavoram entre o tempo da promessa e da realização dela. E aí desistem, voltam, se desesperam, né? Mas é bem-aventurado, é feliz, é abençoado aquele que sabe esperar no Senhor com paciência. O salmista disse, eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Essa inclinação, às vezes a gente fica olhando como se fosse um ser, um homem muito grande, né? Mas o Senhor não é homem, não. Essa inclinação, ele trata de... O Senhor voltou-se para mim, o Senhor envolveu-me, ele lembrou-se, no sentido de agora ele vai agir em meu favor. Chega o dia, chega a hora, chega o momento, e o Senhor realiza as suas obras na vida de todos aqueles que esperam nele com paciência. Essa é a grande verdade. Amém? É muito bom revê-los, é muito bom estar com vocês mais esta vez, e nós vamos dar mais um passo com Jesus. Hoje, o passo de número 33, a parte quarta do Sermão da Montanha, eu dividi em partes, porque como a gente não tem limitado, vai vir até aqui, então, para depois quem procurar lá no YouTube, enfim, possa achar em sequência. Então, hoje, a parte 4. Jesus falou esse sermão numa só vez. Ele discursou esse sermão. Mas nós estamos esmiuçando o sermão e conversando a respeito das palavras que ele pronunciou. Então, tecemos um rápido comentário a respeito de tudo que Jesus falou. E hoje aqui, então, o passo de número 33, para ficar marcado aí. Nós estamos seguindo Jesus em uma fusão dos evangelhos, né? Então, textos de hoje continuam os mesmos da lição 1, 2, 3 e agora a lição 4, né? São os mesmos textos, Mateus 5, de 1 a 48, numa fusão com até Mateus 7, 1 a 8, ou melhor, 7, 1 e 8, 1. Ainda Marcos 6, de 1 a 34 e Lucas 6, 20 a 49. Então nós juntamos todos os textos aqui, fizemos um só texto. E é o que nós vamos tratar nessa noite. Eu espero que todos nós sejamos grandemente edificados pelo Senhor. O pessoal que está nos ouvindo em casa, nos assistindo, que recebam aí a graça de Deus também para a sua vida. Bom, hoje iniciamos com o versículo de número 31 do nosso texto, né, dentro de seu contexto. Nós terminamos quarta-feira falando que para ser parecido com o Pai do céu, a gente precisa aprender o exercício misericordioso. E ainda falamos também como devíamos tratar os inimigos, como tratar as pessoas, segundo o ensino de Jesus. Esse ensino, então, continua. E Jesus diz assim, como vocês querem que as pessoas façam para vocês, assim façam vocês a elas. Ou seja, Jesus diz que a vida, ela é uma semeadura e uma colheita. Que tudo que a gente vai fazer é o que volta para a gente. Mas ele, se você deseja uma vida abençoada, uma vida boa, se você deseja uma família feliz, se você deseja amizades,
maravilhosas, se você deseja que as pessoas te considerem, que as pessoas te abracem, que as pessoas te amem, que as pessoas te respeitem, se você quer que as pessoas tratam com você dentro da justiça, então faça você tudo isso que você tem expectativa em você, para você mesmo, faça você para o seu próximo. Eu gostaria que ninguém falasse mal de mim, então não fale mal de ninguém. Eu gostaria assim, que as pessoas relevassem as minhas fraquezas, então releve as fraquezas do outro. Eu queria, assim, que as pessoas respeitassem as minhas opiniões, então respeite as opiniões do teu próximo. Eu queria muito, irmão, assim, que, as pessoas falassem bem de mim, então fale bem das pessoas. É o que Jesus está dizendo. Tudo que vocês querem que os outros façam para vocês, façam primeiro vocês para eles. Lamentavelmente, às vezes a gente atropela isso aqui. Nós, dentro de uma natureza que possuímos, a natureza humana é egocentrista. Todo mundo quer defender o seu espaço, os seus sentimentos, os seus desejos. É tendencioso isso em nós. Não é assim? Só que para que isso tudo funcione maravilhosamente bem, é preciso que a gente faça para o outro tudo isso que a gente tem de expectativa em nós mesmos. Abençoe, abrace, releve, perdoe, ame, haja fazendo o que é bom, e você vai ter de volta tudo isso aí, porque essa é a forma de você colher, semear o que deseja, para colher o que espera. Amém? Palavras de Jesus. Ele diz: se vocês amam somente aqueles que amam vocês, que recompensa vocês merecem? Se vocês gostam só de quem gosta de vocês, se vocês falam bem só de quem fala bem de vocês, se vocês ajudam só quem já ajudou vocês, ele disse: vocês não merecem galardão nenhum. Não existe recompensa para quem só está dando o troco daquilo que recebeu. Se vocês saudarem só aquelas pessoas que vocês chamam de irmãos, que congregam na mesma congregação, se vocês olhar com um bom olhar somente aqueles que comungam da mesma fé, aqueles com quem vocês têm intimidade, aqueles que convidam vocês para jantar, convidam vocês para o aniversário do filho, da filha, da esposa, do esposo. Se vocês amam só as pessoas afins, só as pessoas que estão dentro do mesmo padrão, que fazem as mesmas coisas para vocês, Jesus disse: isso não é passível de galardão. Isso não merece recompensa. Não há glória nisto. Não há louvor para isto. Por quê? Porque isto aí até os pecadores fazem o mesmo. Até mesmo aqueles que não servem a Deus, aqueles que não têm nenhum padrão cristão, aquelas pessoas, até os bandidos, eles tratam bem os outros bandidos que não mexem com eles. Todos aqueles sujeitos do mal, quando encontram o outro que também faz mal, mas que com ele se dá, tem amizade, tem comunhão, ele faz o mesmo. Eles convidam os filhinhos uns dos outros para ir na casa. Eles fazem churrasco juntos.
eles bebem juntos. Você está entendendo o que Jesus está colocando? Ele está nos levando a uma profundidade maior naquilo que ele vai chamar de justiça de Deus. Ele nos arranca do natural para uma percepção das coisas espirituais. Para Jesus, a vida espiritual, ela deve se realizar dentro de uma dimensão superior às realizações diárias da vida natural. Se nós não conseguirmos ir além do que é natural a todo mundo, então nós não somos espirituais, nós não vamos alcançar a espiritualidade. A espiritualidade, ela requer que eu vá mais longe, certo? Ele diz: amem seus inimigos. Oi, amem seus inimigos. Você sabe o que isso quer dizer? Ah, tem um sujeito ali que ele quer o meu mal. Ele é meu inimigo. Se fez meu inimigo. Tem um sujeito ali que fala mal de mim, que me calunia, que me difama. Mas Jesus diz que é para eu amar ele. E eu vou amá-lo. Logo eu vou tratar ele bem. Se ele precisar de ajuda, eu vou ajudar. Nas minhas orações, eu vou abençoá-lo. Aí, irmão, disse, mas isso é muito difícil. Mas nós não fomos chamados para fazer um caminho fácil. Quem é que disse que nós fomos chamados para fazer um caminho fácil? Quem que disse que é para nós servir ao Senhor sem nada que nos custe? Não. Na verdade, o chamado de Jesus é um chamado para valentes, para corajosos, para pessoas que queiram ir além do comum, para excelentes, para gente cheia de energia para agradar a Deus. O chamado de Jesus é esse. Ele nunca enganou ninguém. Ele disse, olha, quem quiser vir após mim, antes de qualquer coisa, antes de dar o primeiro passo, negue-se a si mesmo. Seguir Jesus é anular meu ego. É anular o meu egoísmo. É esquecer de mim. É abrir mão de mim. E então passar a ouvir o que ele diz. A seguir os seus passos. Por isso mesmo, ele disse, se alguém quer vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo. Depois de negar a si mesmo, tome a sua cruz. Pega aí toda a carga que você tem, o seu martírio, as suas dificuldades, os seus problemas. Está aí a cruz, entendeu? O seu morrer, pegue a sua fraqueza, pegue tudo aquilo que na cruz fica simbolizado e vem após mim, siga-me. É assim que Jesus diz. Nesse processo de seguir Jesus, nesse processo de fazer o que ele diz, nós vamos mostrar ao mundo a excelência e a glória da vida cristã, da vida espiritual. Então, claro que nós não estamos falando de facilidades, nós estamos falando de perseverança, esforço, né? De poder adquirido no processo da comunhão com Jesus. E dentro desse processo ele diz assim, você agora me segue, você é meu discípulo, você é alguém que me ama de verdade, você agora ouve as minhas palavras, você põe as minhas palavras em prática, então escuta mais uma, ame os vossos inimigos. Não se consegue paz guerreando um contra o outro. Eu não consigo a paz fazendo guerra com alguém que está se opondo a mim. Nós já vimos no passo passado que Jesus
diz que é para nós não resistirmos o mal. Ele chega a radicalizar quando diz que se alguém me ferir na face esquerda, eu devo dar a direita também para ele bater. E ele está tratando disso numa condição de, olha, não reaja. Não reaja. Simplesmente, entende, anule a maldade não reagindo. Porque olho por olho pode acabar todo mundo cego. Dente por dente pode levar todo mundo a ficar banguela. Entendeu? Mas aonde não houver resistência e o amor se fazer presente, então vai haver anulação do mal. Ah, se todos nós aprendermos isso. Então, quando ele diz, olha, amem seus inimigos, façam o bem, emprestem sem esperar ter de volta. Nós já tratamos um pouquinho disso no passo 31, entendeu? Empreste sem a expectativa de receber. Obviamente você vai emprestar o que pode doar. Se alguém pedir emprestado todos os seus recursos, você não vai emprestar. Agora, se alguém te pedir o necessário para comprar um remédio, comprar uma comidinha, safar aí um final de mês que está em dificuldade, quando você emprestar, ele disse, não espere receber de volta. Não empreste para ficar ali depois na expectativa de receber de volta e ficar odiando o que não paga. Entendeu? Ah, pediu 100 reais, que cara sem vergonha, não trouxe de volta e fica ali remoendo isso. Jesus está antecipando, ele disse, olha aqui, ó, o sujeito pediu, não trouxe, ame ele, perdoa ele, deixa lá, dá. Entendeu? O salmista já tinha falado disso. Jesus não é o primeiro a falar e a tratar desse assunto. O salmista já falou que o justo, ele empresta. O ímpio pede emprestado e não paga. O ímpio, o que não tem piedade, o que não está envolvido na vida de amor a Deus, o que não cumpre a lei de Deus. O ímpio pede emprestado e não paga. Mas o justo se compadece e dá. Olha que coisa extraordinária. O justo fica com dó. Se ele não pagou porque não pôde, ele não trouxe porque não conseguiu, ele deve estar numa situação ruim ainda. Deixar para ele. Deixar para ele. Está lá, não precisa trazer mais não. Entendeu? É disso que Jesus está falando, uma vida de amor, de caridade, de compaixão. Ele disse, se vocês fazerem assim, se vocês agirem dessa maneira, a recompensa de vocês será grande. Vocês serão recompensados. E aí também a Escritura diz lá, ainda no Antigo Testamento, através de Salomão está escrito, que quem dá aos pobres, empresta a Deus. Aquele que tem essa graça de dizer, olha, tá perdoado, não vou brigar por causa disso, isso aí não tem nada a ver, graças a Deus, Deus tem me dado o suficiente. E eu estou falando de pobres, eu não estou falando nem de pessoas abastadas. Mas o pobre, que às vezes fica com raiva do outro pobre, porque o outro pobre pediu pediu 1 quilo de açúcar emprestado, nunca veio pagar. Entendeu? Foi ali na vizinha, pediu lá, me arruma aí um litro de azeite. E nunca devolveu. E o vizinho lá, que não tem amor, fica falando, isso aí pede, não, parece que o sujeito é o maior bandido. Entendeu? Porque não devolveu 1 litro de azeite. O que Jesus tem aqui? O que ele está pedindo? Vocês que são meus seguidores, aprendizes de Cristo, vocês que me seguem, que estão aprendendo de mim, que dizem que são cristãos.
perdoe. Não guardem nada dessas coisas no coração de vocês. Liberem o perdão. Se vocês fizerem assim, primeiro, vocês receberão a recompensa do Pai Celestial. O Pai dará muito mais para vocês. Ele fará com que haja abundância nos vossos celeiros. As portas estarão sempre abertas para vocês. O homem generoso, a mulher caridosa, o sujeito piedoso, nunca terá falta. De um modo maravilhoso, o Senhor proverá todas as coisas para aqueles que, confiando nele, fazem conforme os ensinamentos do seu Cristo. E aí Jesus vai mais longe. Ele disse, além da recompensa, vocês serão filhos do Altíssimo. Isso primeiro me alegra. Primeiro me deixa feliz de saber que se agir dessa maneira, eu sou filho do Pai que habita os céus. Mas ao mesmo tempo me impacta e me causa um susto, porque o antônimo também é verdadeiro. Se serão filhos do Altíssimo, o que faz isto que Jesus está falando, logo, não serão seus filhos os que não fazem. Então, ao mesmo tempo, a palavra, por isso diz que a palavra é uma espada de dois gumes, de dois fios, ela corta para os dois lados, atinge todos os sentidos do homem, é penetrante, vai até a alma e divide alma e espírito, e ainda é apta para sonda, tocar as medulas e fazer sondagem no coração do indivíduo. De sorte que diante de Jesus ou há muita alegria ou muita tristeza. Há muita alegria, há muita promessa, há muita graça para os que obedecem. E há muita tristeza, muito lamento para os que não dão atenção ao que Jesus fala. Isto acontece diariamente nas colheitas da vida. Assim como está reservado o dia em que o Senhor separará os obedientes dos desobedientes. E tal como o agricultor separa o trigo do joio, e guarda o trigo no seu celeiro, mas o joio ele lança na fornalha. Assim também o Senhor apartará as ovelhas dos bodes, e os justos dos injustos, e os obedientes dos desobedientes. Por isso, o Evangelho é um misto de gozo, de alegria, de prazer, mas também é um misto de tristeza, de angústia e de dor. Ele se cumpre tanto na sua positividade quanto na sua negatividade. Se vocês fizerem assim, vocês serão filhos do Altíssimo. Versículo 48. Portanto, vocês devem ser perfeitos. O que você mais escuta entre os crentes é: ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Aí Jesus vem e diz assim, vocês devem ser perfeitos. É claro que a palavra perfeito aqui traduzida está tratando de maturidade. Vocês devem ser maduros. Maduros, não fiquem toda uma vida sendo criancinha espiritual. Não fique uma eternidade na infantilidade. Saiam da condição de criancinha, amadureçam, cresçam, evoluam, desenvolvam-se, atinjam
a medida de varão perfeito, maduro, que é a medida, a estatura completa do próprio Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Sejam cada dia mais parecidos com Jesus. É para nós termos vergonha, nós devemos ter vergonha de estar na igreja, estar na congregação, anos e anos, e depois de 10, de 15, de 20, de 30 anos, ou mais, eu ainda sou menino, eu ainda não sei viver como Jesus, eu não consigo andar como Jesus. Que vergonha. Vocês devem ser maduros como é maduro o Pai. Perfeitos como perfeito é o Pai que está nos céus. E dentro dessa perfeição e dessa maturidade, cuja essência maior é amor, posto que o Pai é amor. Então, ser perfeito como o Pai é amar como o Pai ama. É se exercitar na longanimidade, na caridade, como o Pai se exercita para conosco o tempo todo. O Pai tem misericórdia de nós o tempo todo. E ele disse, eu quero que vocês sejam semelhantes. Então ele diz, olha, sejam misericordiosos como o seu Pai é misericordioso. Se nós pertencemos à família de Deus, e nós estamos sendo educados pelo nosso Deus, se Jesus traz os ensinamentos de Deus para nós, então requer-se de nós que cada um se apresente diante de Deus como um filho amado, que está disposto a obedecer o Pai e a imitar o Pai. Pois o que destaca um filho são as características que ele traz do seu pai. O filho amado, o filho que é educado, o filho que é orientado, normalmente ele quer ser como o pai. Quando criancinha, ele diz ainda, olha só, você como meu pai. O que é o teu pai? Bombeiro, eu vou ser bombeiro. Não, meu pai é professor, vou ser professor. Meu pai é carpinteiro, eu quero ser carpinteiro. Jesus está trazendo essa linguagem simples, dizendo, olha, imite o Pai. O Pai se exercita na misericórdia. Eu anotei aqui algumas coisas a respeito da misericórdia. Se nós formos partir da língua latina, eu já expliquei aqui que vem o miserável, né? Miseris, o miserável, dentro do que é cardíaco, ou cardia, então dentro do coração, o miserável dentro do coração. Ser misericordioso é ter a capacidade de pegar o sujeito que não tem valor, que está caído, que está arrebentado, que nem gosta de mim, um coitado lá, e eu digo, mas eu vou ajudá-lo, eu vou amá-lo, eu vou abraçá-lo. Quando nós vamos para o grego, nós temos duas palavrinhas. Eu vou ler como se escreve, já que não tem a pronúncia grega. Então, eleus e oiktirmos são as duas palavrinhas que aparecem traduzida para nós nas Bíblias que nós usamos, entende? Como misericordioso e misericórdia. A primeira palavra, ela fala de piedade, de compaixão, ou seja, eleus, compaixão, piedade, certo? Ela indica isso aí. A segunda, ela fala de companheirismo em meio ao sofrimento, ou companheirismo em meio à dor.
Nós vamos encontrar dentro de todo o contexto bíblico também a soma de mais duas palavras, que vai falar das vísceras do indivíduo, ou vísceras gentis. É dentro desse contexto que Jesus fala, e que Paulo então vai escrever das entranhas de misericórdia. Tudo dentro de mim querendo ajudar, abençoar, a fazer o bem para aquele que está perto de mim. E aí, sem olhar a quem? Quem que está perto de mim agora? O indivíduo que me machucou. Mas eu quero ser misericordioso. Também essa palavra ela pode nos colocar dentro de uma dimensão maravilhosa de nós termos direito e abrirmos mão do nosso direito. Ou seja, eu sou misericordioso quando eu posso levar alguém à prisão, mas eu não quero prendê-lo. Quando eu posso exigir junto da justiça alguma coisa para mim, que é meu direito, e eu abro mão dos meus direitos para aquela pessoa não ser punida ou prejudicada. Aqui está um ser misericordioso. O maior exemplo de misericórdia dentro deste contexto é o exemplo do próprio Deus. Nós todos merecíamos a condenação. Todos nós estávamos perdidos. A Escritura diz que não havia um justo sequer, nenhumzinho. Todos erram, todos pecam, todos tropeçam, todos falham, todos caíram, todos ficaram destituídos da glória de Deus, todos. A humanidade inteira virou diabolos. A malignidade domina os seres humanos. Deus, em sua justiça, sem nenhuma explicação, poderia acabar com todos. Mas ele olha para a terra e se exercita na misericórdia. Ele diz, eu vou fazer um chamado, e se alguém ouvir o meu chamado, eu vou fazer ecoar a minha voz. E se alguém ouvir a minha voz, eu o perdoarei. Eu não vou considerar as suas falhas, eu não vou considerar a malignidade que está no homem, eu não vou considerar os pecados do homem, mas eu vou salvá-lo. Oh, glória a Deus, eu vou enviar a minha palavra, e aquele que der ouvido à minha palavra, eu vou deletar os seus pecados, vou anular, apagar, não vai se achar mais. A Escritura diz, Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, trazendo um simbolismo. É um simbolismo, é uma metáfora que ele usa para dizer para nós, os teus pecados, uma vez perdoados pelo Todo-Poderoso, não podem mais ser achados. Aleluia! A cédula que pesava contra cada um de nós, Jesus pegou em sua mão, Deus enviou Jesus, ele pegou em sua mão e cravou, na sua mão estava, quando pregaram os cravos, ele levou sobre si as nossas iniquidades e trouxe salvação para a nossa alma. Aleluia! É por isso que João lá na frente vai escrever e ele diz, o sangue de Jesus, nosso Senhor, nos purifica de todo pecado. A cédula estava na mão dele. O sangue anulou o escrito que nos era contrário, diz a Bíblia. Tinha um escrito contra nós, mas o sangue apagou o escrito que nos era contrário. Oh, aleluia! E uma nova oportunidade Deus passou a dar para todos nós, um recomeço.
Aleluia! Uma nova vida, um novo nome escrito nos céus. Glória a Deus para todos aqueles que dão ouvido à voz do Senhor. É grande esse negócio. Jesus então diz: sejam misericordiosos como o Pai é misericordioso. Se o Pai não te cobra, não cobra dos outros. Se o Pai te perdoa, perdoa os outros. Não faz diferente do Pai, não age diferente do Pai. Imita o Papai do céu. Glória a Deus. Logo em seguida, o Senhor Jesus então fala das boas obras que devem ser feitas em segredo. Ele chama de justiça. Guardem-se de praticar a sua justiça diante dos homens. Tenham cuidado, se guarde, se reserve para a justiça de vocês não ser praticada diante dos homens. É interessante porque no passo de número 31, nós estudamos sobre o resplandecer da nossa luz diante dos homens. Mateus capítulo 5, versículo 16. Resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Aqui é uma coisa. Agora Jesus diz, as obras de justiça, e isso me chamou muito a atenção, porque são dois tipos de obra. Uma são as obras que é o resultado de eu servir a Deus. O resultado de estar educado na doutrina de Deus. Estas devem aparecer diante dos homens. Minha paciência, minha bondade no sentido de gentileza para com o próximo, minhas palavras saudáveis, temperadas, não tendo palavras torpes nos meus lábios, meus gestos e ações com relação a tudo que manifesto diante do olhar de todos os indivíduos que me rodeiam. Você deve brilhar de tal maneira que as pessoas olhem todo o meu proceder e considerem, olha, esse sujeito, ele é diferente. Esse sujeito, ou essa mulher, esse senhor, esse moço, essa moça, deve servir a Deus, porque então vai glorificar a Deus. Por causa das suas ações, atitudes, comportamento. Estas devem brilhar diante dos homens. Mas é interessante porque Jesus não chama isso de um ato de justiça. É como se ele dissesse, isso é da natureza do novo convertido, ou do convertido. Isso é da natureza da nova criatura. O homem cristão, o homem que serve a Deus, é natural que ele apresente um comportamento diferente. Um comportamento equilibrado, reto, é natural. E Jesus então não chama ato de justiça a essas obras, a prática que se realiza dentro da vida, do processo existencial, entende? Como educação recebida do Senhor. É como se ele dissesse assim, ó, isso aqui não tem nem que conversar, porque se tu não tem isso, tu não é nada. Entendeu? Tu pode frequentar a igreja, tu pode ter carteirinha de membro, tu pode descer as águas, pode tudo, mas se tu não tens uma postura cristã, tu não é nada. Agora ele vai mais longe, ele diz, ó, guardem-se de praticar a sua justiça. Agora vem a justiça. É interessante, porque é uma justiça que emana do meu olhar para Deus. E ele então chama de justiça aquilo que eu faço para o meu próximo. Se eu dou um dinheiro, se eu dou um sacolão, se eu perdoo uma dívida, se eu ajo no sentido de ajudar, de abençoar o outro. Jesus chama de justiça. Ele disse, quando vocês atuarem
nessas obras de justiça, vocês façam isso de forma secreta. Nunca façam para ser visto por outros. Nunca produzam uma bênção na vida de alguém querendo ser olhado. Porque se a sua ação é para ser visto, a recompensa que você recebe é a visão que o outro tem. Olha que coisa interessante. Então, se você vai levar carne, um frango, para alguém, um pobre que está em necessidade, uma família que está desempregada, Jesus disse assim, faça isso de uma forma bem discreta. De preferência que ninguém esteja olhando o que você levou. Não faça diante dos homens, não faça para os homens olhar. É interessante porque tem pessoas que gostam de ajudar as outras pessoas, mas também gostam de mostrar que estão ajudando. Tem pessoa que não sabe calar a boca. Não, eu ajudei fulano. Eu separei aqui um dinheirinho e eu ajudei Beltrano e Ciclano. Jesus diz assim, esse aí já recebeu o seu galardão. Ele quer que os outros saibam que ele ajuda. Ele não sabe ficar quieto. Então Jesus está dizendo aos seus discípulos, vocês não vão fazer assim. Vocês não vão receber recompensa de homem, do olhar. Porque que recompensa é essa? Vocês vão buscar a recompensa de Deus. E para receber recompensa de Deus, vocês precisam fazer as coisas de forma secreta. Então nós temos aqui um conjunto de coisas secretas a ser realizadas. Primeiro, a esmola. Quando deres esmola, não sai por aí tocando trombeta. Não sai anunciando que você deu uma esmola. Né? Depois, ele diz que também o jejum e a oração devem ser realizado em secreto. Tem gente que gosta de mostrar que ora. Né? Outro dia eu vi um grupo de obreiros subindo um monte. Liguei a TV, aquelas horas que a gente liga assim e está aquilo passando do teu olho, não sai, né? Porque daí, que eu não assisto esse tipo de programa, não, entende? É evangélico, irmão. É melhor que não fosse. Entendeu? Então, vamos lá. Está lá uns 5 obreiros carregando um livro, supostamente um livro gigante, entende? E uma canseira, outros com um galão d'água no ombro, subindo o monte para abençoar a água, para orar lá no alto. Estava indo orar. Tudo que Jesus disse que não é para fazer. Filmando, botando na televisão. Eles fizeram exatamente o contrário. Jesus diz, vocês fazem essas coisas em secreto. Eles vão lá e filmam para botar, todo mundo saber, todo mundo ver. Entendeu? Jesus disse, já receberam o seu galardão. Eu fiquei olhando e eu fiquei pensando, todo aquele trajeto já estava sem recompensa. Toda oração que for fazer lá não tem valor. Olha que coisa maluca. Irmão, mas Deus vê o esforço deles. Claro que ele vê o esforço deles, ele fica triste de que eles façam tanto esforço para não ganhar nada, para não receber nada, porque Jesus não mente. E ele está dizendo, já ganharam o seu galardão. Antes mesmo de pedir. Jejum feito para todo mundo ver. Olha, estamos aqui no monte em Israel. No frio, na noite fria. Está lá em cima no monte. Nós olha aqui a fogueira santa. Né? E aquela coisa arada toda para os homens ver. Para as pessoas ver. Jesus disse, já receberam o galardão, já viram. Os homens já viram. Que queria que visse, já viram. Então ele ensina, ele diz o seguinte, olha, vocês vão fazer diferente. Quando vocês der uma esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a vossa direita. Olha, se tudo que vocês fizer para os outros,
faz secretamente. Põe um feixe nos lábios e não diga para ninguém. Aí tem uma coisa maravilhosa. Teu Pai, o Todo-Poderoso, que te vê no secreto. Ele vê no secreto. Os homens vê no que está exposto, mas Deus vê no secreto. Desde o secreto da motivação e intenção do coração, até o secreto da ação exposta para aquele que realmente foi abençoado por você. O secreto daquilo que carregamos como desejos dentro do nosso coração, onde inicia-se a oração mais perfeita. Eu desejando e Deus vendo. Até o secreto da porta do quarto fechadinho, e eu conversando sozinho com o Papai do Céu, e dizendo: Deus, tu conheces o meu coração. Gosto da expressão do salmista, diz: tu conheces o meu levantar e o meu assentar. Oh, aleluia! Antes que as palavras estejam na minha boca, tu já conhecestes a preparação delas dentro de mim. Oh, glória ao nome do Senhor! E aí então manifesta-se a graça divina, nos abençoando publicamente. Eu faço em secreto, Deus me retribui publicamente. Eu faço para a glória de Deus, e Deus me glorifica diante dos homens. Eu faço na pequena força que tenho, glória a Deus, humildemente, e o Senhor com seu poder me exalta, me eleva. Oh, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Isso é o que ele chama de vida praticando a justiça. Algo glorioso, algo maravilhoso, que cada um de nós deve aprender. Aí Jesus continua, e então ele diz na sequência, a oração: quando vocês orarem, não sejam como os teatrais, os hipócritas, e faz uma fita para orar. Nos dias de Jesus, eles levantavam as mãos nas esquinas e ficavam lá orando. Hoje eles não fazem assim, mas falam para todo mundo que estão orando, que estão subindo o monte, que estão descendo o monte. Teve um que ficou meio maluco, de ficar 40 dias no monte, toda noite, e aí choveu, ele tinha feito a promessa, patinava naquele monte, entende, subindo, entende, tudo uma bobajada para mostrar para a igreja que ele é um pastor de oração. Todo atribulado, vivendo mal com a esposa, tendo uma... Os filhos não o admiram. Lamentavelmente, querem mostrar que são mais do que são. Não, Jesus está dizendo: ei, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé, fazendo um griteiro, eles chamam de fogo pentecostal, é fogo de bobagem mesmo, não tem nada de pentecostal nisso, entendeu? Nós estamos incendiados pelo poder de Deus. Tão nada, irmão. Se tivesse incendiado pelo poder de Deus, não mentiam mais, compravam e pagavam, não adulteravam, não trapaceavam. Mas olha a vida dos sujeitos. As obras deles denunciam que não tem fogo de Deus, coisa nenhuma na vida deles. Ora, um homem incendiado pelo Espírito Santo é um homem direito, é um homem honesto, é um homem correto, é um homem justo, é um homem de bem, é um bom marido, se é mulher, é uma boa esposa, é um bom pai, é um bom patrão, é um bom empregado, é alguém que glorifica a Deus com o seu viver reto. Aleluia!
E tudo que sai disso não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Então Jesus diz, vocês não imitem eles. Não adianta ficar com blá, blá, blá. Não adianta ficar querendo mostrar o que você não é. É melhor que você se mostre dentro da realidade sua. Humildemente, você se coloque diante do Senhor com a tua pouca força. Que o Senhor a seu tempo te fortalecerá. E dentro dos padrões divinos, Ele te fará crescer e te erguerá. O Senhor te abençoará com paz. Ele glorificará o seu próprio nome na tua vida, na ação dele em nós. Isso é graça. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos agraciará, Ele nos alcançará com as dádivas maravilhosas que emanam dele próprio para cada um de nós. Glória a Deus. Você, porém, quando orar, diz Jesus, quando você orar, entra lá no seu quarto. Olha que diferença. Entra no seu quarto. Olha a campanha de oração. Entra lá no seu quarto. Tem gente que o quarto dele nunca recebeu o orvalhar de uma resposta divina. Tem gente que o quarto dele é quarto da bagunça. Entendeu? Não teve oração. E Jesus diz, quando tu for orar, tu entra no teu quarto, fecha a porta. Os meninos estão lá brincando. A nora está lá fazendo um cafezinho, certo? E você entra lá no quarto e conversa com o Pai do céu, que está lá, pertinho de você. Converse com Ele um pouquinho, lá no segredo. E o seu Pai, que te vê em segredo, lhe recompensará. Oh, glória a Deus. Eu poderia passar a noite, e eu não terminaria contando os testemunhos das minhas experiências com Deus no meu quarto. Eu poderia passar a noite contando testemunhos para vocês. Das coisas mais simples às mais complexas. Foi orando no meu quarto, eu e a Gui, que o Senhor nos premiou com o nosso primeiro filho. Quando a Gui, desenganada pelos médicos, já não tínhamos mais expectativa de ser pais. No nosso quarto, ajoelhado num lado da cama, outro no outro lado, nenhuma oração de acordo, como Jesus ensina a fazer. Falamos os dois a mesma coisa com Jesus no acordo feito. E na hora que comecei a falar, o Senhor disse, é um menino. Eu tinha começado a orar. É um menino. E Deus nos deu Davi. Olha que coisa extraordinária. O Senhor me trouxe ensinos e revelações maravilhosas pela prática da palavra. Vivendo em extrema pobreza, em alguns dias da nossa vida, vivemos abaixo da linha da miséria. Mas até quando precisei de um vidrinho de perfume, orei e o Senhor me deu. Como que tu sabe que é o Senhor, irmão? Deus vai se preocupar de dar um perfume para alguém? Eu estou dizendo para vocês, Deus fez. Orei antes de ir para o culto. Eu ia pregar numa congregação que o irmão Luiz já dirigiu. Nós conhecemos como congregação do Matador, hoje tem outro nome, o bairro. E cheguei, eu antes de sair de casa me dei conta que não tinha dinheiro, já não tinha dinheiro fazia dias, mas me dei conta que também tinha acabado meu perfume.
E eu disse para Gui, Gui, eu vou orar um instantinho. Faz orar agora? Eu disse, vou ali pedir para Jesus um vidrinho de perfume. Eu creio na palavra, viu, irmão? E a palavra diz, tudo é uma palavra sem exceção. A palavra tudo não traz exceção nela. Tudo que orando, crendo, recebereis. E eu fui lá. A Gui ficou sorrindo lá na cozinha. Nesse momento entrou a minha mãe e viu a Gui sorrindo. Disse, por que estás sorrindo? A Gui disse, Deus foi pedir para Jesus um vidro de perfume. Aí ficou ela e a mãe sorrindo. E eu saí do quarto. Essa é a oração de 1 minuto, né? Saí do quarto, peguei a Bíblia, fomos para a congregação do chamado Matadouro. Preguei. Quando terminou a pregação, eu estou saindo no corredor. Uma irmã idosa veio em minha direção. Posso te dar um abraço, irmão Adilson? Eu disse, claro. Ela me abraçou como uma mãe abraça um filho. E depois ela disse assim, sempre que tu vens aqui, eu quero te dar um presentinho. Mas nunca coincidiu de eu ter um dinheirinho. E hoje eu sabia que tu vinha. E eu comprei um presentinho para ti. E ela pegou, me deu um pacotinho quadradinho, entregou na minha mão. Eu ergui a cabeça e fui procurar a Gui. Agora é a minha vez de rir. Entendeu? Olhei e vi, a Gui estava lá, eu levantei de só. Eu não tinha aberto, mas eu sabia, era o meu perfume. Você entende? Quando orar, entra no teu quarto. Para de ficar se queixando para os outros. Para de falar tudo para todo mundo. Tem uns abençoados que eles vêm, pedem, Marco, ora comigo. Adilson, pode me atender 3 horas da tarde, largo tudo os meus afazeres e venho, atendo. Às vezes atendo aqui, às vezes atendo numa lanchonete, às vezes atendo lá em casa, às vezes vou na casa da pessoa. Adilson, não queria que ninguém soubesse, estou falando só com você, isso. Uma semana depois, vem uns 10 dizendo, sabias que a irmã fulana está passando por isso? Sabias que o irmão fulano está passando assim? Eu disse, meu Deus, ele disse que era só eu que estava sabendo. Ele contou para mim e para o dono do diarinho. E eu fico me guardando e cuidando para não dar nem sinal de que aquilo foi confessado a mim. A pessoa não resiste. Desaprenderam a guardar segredo. Desaprenderam a conversar com Deus e ficar esperando nele. Quando vem resposta, não sabe se foi Deus, não sabe se foi o irmão que escutou, né? Igual aquele irmãozinho que vem e fica, ô Jesus, toca no coração do irmão Nivaldo, ele ora bem alto no meio da congregação. Toca no coração do irmão Nivaldo para ajudar a fazer o banheiro lá de casa. Ah, irmão, isso não é oração. Isso é divulgação das tuas necessidades no meio da congregação. Lida com Deus, experimenta lidar com Deus, irmão. Vê que coisa linda é você saber que foi Deus. Porque ninguém mais sabia. É você e Deus, é disso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte, no contexto desse negócio, ele está dizendo assim, ó, experimente se relacionar com o Pai do céu e veja que coisas maravilhosas ele vai realizar na tua vida. Tu vais te alegrar. Tem crente que não tem alegria porque ele não tem o secreto dele com Deus. Tem irmão que conta tudo para todo mundo, quando chega a resposta ele não sabe quem foi. Ele diz, será que foi Deus mesmo? Será que não é coincidência? Claro, não tem nenhuma intimidade com Deus. O que Jesus está dizendo? Ele provoque situações em que só Deus esteja sabendo. E quando Deus agir, tu não vai ter dúvida que foi Ele. Glória a Deus.
Ah, louvado seja o nome do Senhor. Quando vocês orarem, então não usem de hipocrisia. Entre lá no quarto, fechem a porta, fale com Deus. Nas suas orações também evitem de ficar usando de vãs repetições. Não façam como os pagãos, como os povos, aí a tradução gentios ou gentis. Não façam como as gentes, como as pessoas que não conhecem a Deus. Não façam assim, mas orem de uma forma diferente. Um dia eu vi um sujeito fazendo uma oração, na verdade uma reza, para proteção. Em mim quase deu vontade de vomitar só de ver ele fazendo aquela reza. Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Aí eu pensei, que ele vai, que bonita oração. Aí ele parou. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Santo anjo do Senhor. O anjo saiu correndo, irmão. Vãs repetições. Vocês estão rindo, mas a gente canta também essa coisa. Repete, 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 repete. Parece que... Imagina, isso é tornar Deus impessoal. Se eu e você não gostamos, a sua esposa chega para você, irmão, e diz, meu querido maridinho, por favor, me dá um dinheirinho. Tá. Meu querido, ela faz isso 10 vezes, tu corre com ela. Não é verdade? Ou o marido para a esposa. Entendeu? Jesus está ensinando, ei, converse com Deus, mas não encha a paciência. Entendeu? Fale com Deus, mas fale de forma natural. Converse com o Pai do céu de forma natural. É isso que Jesus está falando. Não usem de vãs repetições, como fazem as gentes. Os que não têm doutrina, os que não têm ensino. Vai falar com Deus, Deus não tem nenhum tipo de problema que o homem tem. Deus não tem deficiência auditiva, Deus não tem esquecimento, entendeu? Você falou com Deus, fique tranquilo, irmão, Deus já escutou. Mas, irmão, será que não falei muito baixinho? Não. Falou baixinho, não. Ele sabe fazer leitura labial. Ele conhece as palavras quando elas começam, as frases, as palavrinhas, quando começam a se formar na mente. Antes que ela se forme, se complete para sair aqui, o Senhor já leu os teus pensamentos. Glória a Deus! A exposição das palavras serve para edificação nossa mesmo. Mas a leitura da conversa, Deus já fez nos nossos desejos. Por isso que a Escritura diz que Deus cumpre o desejo do coração de seus servos. Ele faz a leitura do desejo, ele vê qual a motivação, qual a intenção, e aí ele responde. Se a motivação é ruim, ele não responde. Se a intenção é para o mal, ele não responde. Mas se a motivação é boa, a intenção é boa, quando você está falando, ele já está agindo. Louvado seja o nome do Senhor. Então não use de vãs repetições. Eu dei esses exemplos, eu posso dar muitos outros exemplos dentro da igreja evangélica, entendeu?
Porque outra coisa que pode ser entendida como vãs repetições também são blá, 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 né? Palavras ao vento. Ah, meu Deus, salva Itajaí, Itajaí vai ser do Senhor Jesus. Tem gente que prega para Deus. Que Itajaí vai ser do Senhor Jesus? Coisa nenhuma, irmão, isso é bobagem. É bobagem. O Paulo mesmo escreve que nem todos creem no Evangelho, acabou. Não é Deus que força a pessoa a crer. É a pessoa que tem que escolher crer ou não. Se Deus forçasse as pessoas a servi-lo, isso era coação. Se é coação, não tem livre-arbítrio. Não havendo livre-arbítrio, eu sou obrigado. E eu sou um robô de Deus. Deus não quer robô. Como que ele vai ser amado por uma pessoa que está imposto a ele a amar a Deus? Isso não é amor. Eu paro qualquer abençoada ou abençoado por aí, boto um revólver na cabeça dele, digo, tu me amas? Ele disse, eu te amo. Quem que vai dizer não? Se Deus nos forçasse a crer nele, era isso que ele estaria fazendo, ele usando dos seus poderes para me fazer crer. Não, Deus nos deixou livre no mundo terra, no mundo matéria. Ele nos deu um espaço de tempo, cronos, a fim de que nós possamos fazer as escolhas na bifurcação da vida. Luz ou treva, caminho estreito ou caminho largo, bem ou mal, obedeço ou desobedeço, sirvo ou não sirvo. É eu que escolho, é você que escolhe. A maioria escolhe de forma emocional e, consequentemente, não prossegue na escolha feita. Vai até um pedaço e volta. Vai até um pedaço e abandona tudo, porque foi escolha emocional, mas Deus quer que nós sejamos racionais. Ser espiritual é ser racional. Ser espiritual é ser um indivíduo que vive consciência. E consciência é racionalidade. Então olha como está tudo conosco. Por isso que Jesus está dizendo, quando vocês for orar, então não vão com história. Não conte história para Deus. Sejam objetivos. Sejam pessoas que vão diante do Senhor, sabendo eu estou diante de Deus. Deus conhece as minhas palavras, Deus sabe tudo que eu quero dizer para Ele. E Ele diz, se vocês fizerem assim, vocês serão recompensados. Não sejam como os hipócritas, não sejam como aqueles que não imitam o Pai, que não sabem nada do Pai. Pelo contrário, orem desta maneira. E aí Ele vai ensinar uma das maiores orações que o mundo já aprendeu a fazer, mas isso só quarta-feira. Eu continuo, se Deus quiser, e nós vivermos. Amém, queridos? Você aprendeu. Ponha em prática. A mim, cabe antes viver o que prego, e depois ensinar o que vivo. A você, cabe a escolha. Se aceita ou rejeita aquilo que estou te dando. Deus enviou-me a pregar. Não enviou-me para cuidar da tua vida. Deus não enviou-me a vigiar a tua vida. Deus não enviou-me a ficar paparicando você. Eu não tenho compromisso nenhum na individualidade das suas escolhas. É com você e Deus. Meu compromisso é falar a verdade para ti. Teu compromisso é ou não seguir as verdades que Deus me enviou a falar. Amém, queridos? Vamos falar com o Senhor?
Nessa oração, nós vamos orar também pela Débora Machado e pelo bebezinho que ela está esperando. O Senhor quer premiá-la. Também nós vamos orar por Josiane e Marisa, que estão em casa ouvindo a mensagem. Vamos apresentá-los diante do Senhor. E eu vou pedir a Deus que dê a cada um de vocês graça para fazer a escolha certa, para agir da maneira certa, para viver conforme Cristo. Glória a Deus. E você ore por mim também, para que o Senhor continue me dando a sua palavra, a revelação, e eu me comprometo a repartir com você tudo que do céu vier ao meu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Ah, Deus Todo-Poderoso, ao teu nome seja a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Não há Deus como o nosso Deus. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é paciente para conosco. Ao Senhor seja a glória. Deus, não há Deus entre os povos como Deus a quem servimos de todo o nosso coração. Porque o Senhor tem o poder e o Senhor reina de eternidade a eternidade. O Senhor é Deus. A ti, Senhor, eu louvo nessa oportunidade. Te agradeço pelos meus irmãos e irmãs que vieram a esta casa nesta noite e receberam a tua palavra. Te agradeço por aqueles que estão em casa, ligados, Senhor, nas redes sociais e ouvindo a mensagem com reverência. Rogo-te, ó Pai, que a cada irmão e irmã que ouviram esta verdade do Evangelho, seja dada a graça para transformar o aprendizado em prática, meu Senhor. Que o meu irmão, a minha irmã, leve para a prática diária tudo que aprendeu nessa noite, somado a tudo que tem aprendido ao longo da vida. Querido Senhor, manifesta-te a eles, revela-te aos meus irmãos, quando a ti clamarem, Senhor, possam receber a tua resposta, que sejam abençoados com a tua voz, com a tua revelação. Dá aos teus filhos e filhas dons do Espírito Santo e também faze-os frutificar no Espírito, meu Pai. Que sejam uma geração de poderosos, não para revelar aos homens, Senhor, o seu poder, o poder de cada um, mas para agir entre os homens como Jesus. Como o Pai agia através de seu Filho Jesus, que o Senhor tenha liberdade de agir através de nossas vidas. Querido Senhor, também oro neste momento por aqueles que enfraquecidos tropeçaram. Rogo-te em o nome de Jesus, ponha-os em pé, ó Deus. Rogo por aqueles, Senhor, que em fraqueza negligenciaram a oração, que possam pelo teu Espírito a sentir, Senhor, um novo ânimo e a restauração do Senhor chega sobre eles. Oro, Senhor, por aqueles que estão enfermos e não puderam vir, que a tua graça os alcance, que a tua mão leve saúde até eles. Oro pela Débora, Senhor, e pelo bebezinho, o Davi, que está, Senhor, precisando da tua ajuda. Tu conheces a necessidade da Débora. Deus, também oro pela Josiane e pela Marisa, que estão ouvindo a mensagem.
Teus filhos apresentam as necessidades, apresentam os desejos através da oração, e nós cremos em Ti. Sabe, Senhor, todas as vezes que eu falo contigo, eu enxergo tão mais longe daquilo que consigo expor, porque eu sei que Tu és infinitamente maior do que eu posso imaginar, e que Tu podes fazer muito além dos meus pensamentos. Ah, Senhor, nós cremos em Ti, esse é o nosso tributo a Ti, nós confiamos em Ti, ó Pai, em o nome de Jesus. Quando agora, Senhor, terminarmos este encontro, leva em paz Teus filhos e filhas aos seus lares, protege-os, guarda-os, e por favor, meu Deus, continue a falar em seus corações pelo Espírito Santo. Aleluia! Como visitavas Adão na viração dos dias, ou do dia, visita teus filhos, Senhor, surpreende-os com a tua voz, surpreende-os com revelações, com ciência e sabedoria do céu. Que teus filhos e filhas possam comungar contigo no transcorrer de cada dia, Senhor. Durante a noite, concede-lhes visões celestiais. Traz instrução, Senhor, e que eles saboreiem o melhor da terra, que é a vida contigo, meu Deus. Eu oro em o nome de Jesus. Deus te abençoe, que o Senhor te